Então, Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Ele já está te respondendo. Ele está dizendo, descansa o teu coração, viu? Tira o olho da preocupação. Descansa. Descansa. Existe um tempo, né? Justamente sobre isso que a gente vai falar. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Existe um tempo. Viu, querido? Então, descansa o teu coração. Então, vamos lá, né, gente? Vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco. Momento de reflexão. Amém? Vamos lá. Ontem a gente começou aqui, Deus começou falando sobre quando você recebe uma ordem de Deus, né? De fugir de determinados lugares, determinadas situações, de se afastar do ataque inimigo e se refugiar no monte, né? O propósito da fuga, na verdade, é uma retirada estratégica nossa, né? Vinda direcionada por Deus, mas esse refúgio, ele tem que acontecer no abrigo do Altíssimo, ele tem que acontecer debaixo da presença de Deus. Então, Deus ontem deu uma ordem para o rei Davi, nós falamos sobre isso, para ele fugir de determinada situação de perigo, e Davi ele foi se refugiar no deserto, mas no deserto havia um monte. No deserto, querido, há um monte. Não se preocupe, não. Você não vai morrer no deserto de sede, você não vai morrer com o sol escaldante na sua cabeça. O deserto ele não vai te matar. Às vezes o deserto ele vai até te proteger, né? Foi o que foi dito aqui. O deserto muitas vezes ele chega como livramento. E o Davi ele se escondeu no monte. Ele se refugiou no monte do Senhor. A gente vai continuar falando sobre isso, porque as pessoas têm uma visão muito deturpada do que significa esse monte aí, né? Porque quando se fala em monte, a gente fala de Deus, a gente fala de buscar socorro de Deus. Só que o monte, querido, geralmente, ele vem como um lugar para você orar, um lugar para você sacrificar e um lugar para você receber direção de Deus, né? Deus nunca vai responder para você no monte a sua carne. A sua carne ela não vai ser respondida no monte. O que vai receber resposta de Deus no monte é o seu espírito. As pessoas sobem ao monte, às vezes, para receber respostas para a carne. E Deus não vai responder a sua carne no monte. Porque a palavra nos ensina que o que nós precisamos, Ele acrescenta, né? Só que para isso a gente tem que estar cuidando do reino. Então, quando você vai ao monte, você vai buscar coisas espirituais. Você vai buscar ferramentas, né? Você vai buscar instrumentos. Você vai buscar armas, né? Para guerrear. As pessoas hoje deturparam isso, virou uma coisa tão banal, né? Usar o monte para buscar providências terrenas, providências materiais, providências que vão agradar a carne. Quando Deus diz que você não precisa correr atrás de bênçãos. Quando você está andando na direção e na obediência, querido, no posicionamento correto, você não precisa subir monte para pedir bênção. Você sobe o monte para pedir bênçãos espirituais. Você sobe ao monte para ouvir Deus falar. Você sobe ao monte para ouvir direcionamentos, estratégias e instruções de Deus. Você sobe ao monte para o seu espírito ouvir a Deus, não a sua carne. Bota isso na tua... Escreve isso aí no teu coração, para você parar de estar deturpando os propósitos. De estar trazendo as coisas que a Bíblia te ensina para a sua conveniência. Não é assim que acontece. Os homens de Deus, eles subiam para receber direção. Eles subiam para clamar pelo reino, para clamar pelo povo, para clamar pelo socorro. Mas nunca para pedir uma casa, nunca para pedir um carro, nunca para pedir nada material. Se você me mostrar um que tenha subido para pedir isso, eu quero saber se na Bíblia tem algum homem de Deus, algum exemplo, alguma testemunha que tenha subido o monte para isso. Então, coloca na tua mente que monte não é para sacrificar, não é para sacrificar o propósito divino, é para sacrificar o seu desejo, o seu propósito carnal. Começou bem, Deus começou bem.
Ontem a gente falou do monte como refúgio, a gente vai falar do monte como resposta. Como lugar de resposta de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 24. A chamada do programa foi assim. Espera e Deus ele vai te sustentar. Durante a espera, enquanto você espera, ele te sustenta. Deus está dizendo, enquanto você aguarda a minha resposta, enquanto você espera da forma correta, o meu manifestar, o manifestar da minha glória, o manifestar da minha presença, enquanto você aguarda, eu vou te sustentar. Agora a gente tem que saber de que forma a gente vai aguardar, né? Porque não é de qualquer jeito. Você não pode ficar esperando mover de Deus de qualquer forma, do jeito que você quer. Não é assim, né? Êxodo 24. Êxodo 24, eu vou ler a partir do versículo 12, diz assim. E disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte, fica ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. E Moisés subiu, e seu ajudante Josué. E Moisés subiu o monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Ur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu o monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Né? Todo mundo conhece aqui. Todo mundo conhece a passagem aqui, quando Moisés sobe para receber instrução, para pegar as tábuas da lei. Né? Aí se você voltar, a gente vai voltar um pouquinho aqui, para a gente entender. Se você voltar lá para o capítulo 19, você vai ver, o capítulo 19, ele nos fala da chegada de Moisés ao deserto do Sinai. Quando Moisés chegou ao deserto do Sinai, e ali os israelitas, eles permaneceram por um período de 11 meses e 6 dias. 11 meses e 6 dias foi o tempo do deserto do Sinai na vida dos hebreus, na vida dos israelitas. E foi lá no Monte Sinai que o pacto mosaico, ele foi estabelecido. O pacto mosaico, você sabe, né? Que foram feitos vários pactos. Primeiro veio o pacto abraâmico, depois veio o pacto mosaico, depois veio o pacto noéico, depois foi assim vai. A gente não tem tempo para isso. Eu já falei sobre pactos aqui. O pacto mosaico ele foi estabelecido no Monte Sinai, E esse pacto aí, o intuito do pacto mosaico era tornar Moisés uma nação distinta, uma nação diferente, sabe? Uma nação diferenciada de todas as outras nações, E por isso Israel ele tinha a obrigação de obedecer a Deus. Israel, por ele ter essa responsabilidade, por ele ter sido separado, por ele ter sido escolhido, ele tinha obrigação de obedecer ao Senhor. E seria através dessa obediência aí, através desse posicionamento de obediência, que o povo seria levado para a terra prometida, né? Que o povo seria levado para Canaã, para conquistar a sua herança territorial, para conquistar a terra que Deus já tinha dado ao povo. Né? Mas isso só viria através de obediência. E tinha mais uma condição: o povo de Deus não poderia ter nenhum acordo, nenhuma aliança, nenhum pacto com os cananeus. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram os habitantes originais da terra do povo de Deus, Canaã. Esse povo aí, os cananeus, eles já estavam lá em Canaã. Eles habitavam na terra que era do povo de Deus. Eram os habitantes originais daquela terra. Só que o povo de Deus não podia fazer aliança nem com os cananeus, querido. Nem com nação nenhuma mundana. O povo de Deus, para conquistar a herança que já era deles,
que Deus já tinha determinado, que Deus já tinha batido o martelo, que Deus já tinha lavrado a escritura para o povo tomar posse daquela terra. Havia uma condição claríssima. Não façam alianças, não façam acordos, não aceitem propostas, não se vendam, não se troquem, né? Não tentem suavizar, maquiar a situação. Não! Vocês não podem ter aliança com nenhuma nação do mundo, nenhuma nação mundana, nenhuma nação que não pertença à linhagem de Israel. Pronto, era só isso aí. Esse pacto mosaico, rapaz, Pedro, esse pacto mosaico, ele era uma extensão e o cumprimento do pacto abraâmico. O pacto mosaico, ele era um complemento do pacto abraâmico e ele era o cumprimento desse pacto abraâmico, né? Por quê? Porque no pacto abraâmico havia sido prometido lá a Abraão, que Abraão seria pai de nações, né? Que Deus daria a Abraão muitos filhos, né? Então, assim, teria que acontecer essa posse da terra. O povo teria que ter seu próprio território. Só que isso só não poderia acontecer, gente. Essa posse não poderia acontecer enquanto os cananeus estivessem ali, ocupando a terra. Não poderia. Nem os cananeus, nem nação nenhuma. É por isso que quando Josué, antes de atravessar o Jordão, antes deles pisarem na terra prometida, Josué reúne o povo a pedido de Deus e diz assim, ó, lá do outro lado, lá na terra, lá em Canaã, nós vamos enfrentar 7 grandes nações. E nós vamos ter que derrotar essas 7 grandes nações. Para quê? Para tomar posse, porque a terra já é nossa. Deus já nos deu a terra, já está tudo sacramentado. Só falta a gente tomar posse. Mas para tomar posse, a gente vai ter que conquistar a terra. A gente vai ter que botar os inimigos, sabe? Os invasores para correr, né? Aí quando a gente chega aqui nesse capítulo 24 de Êxodo, que nós lemos, o pacto mosaico que foi feito lá atrás no capítulo 19, quando o Israel chegou ao deserto de Sinai, né, que eu falei aqui, esse pacto foi feito lá atrás, quando Moisés subiu ao monte do Sinai, foi a primeira vez, ele subiu ao monte e ouviu Deus falar sobre o pacto. Quando chega aqui, no capítulo 24, esse pacto ele é estabelecido. Ele é estabelecido, se você começar a ler a partir do versículo 1, você vai ver. Ele é estabelecido e ele é confirmado diante de todos os representantes do povo, diante dos anciãos, diante dos líderes, da liderança de Israel. Essa liderança ela era formada por Arão, por Abiú, por Nadab e por Moisés. Era a liderança. O Josué ele não fazia parte dessa liderança. O Josué ele era um ajudante, ele era um office boy, um secretário, né? Vamos dizer assim. Era um braço direito, vou colocar melhor. Era um braço direito do Moisés, né? Estava ali, né? Aprendendo, era um aprendiz, né? E o povo, quando houve essa assembleia, quando houve essa reunião, quando houve essa confirmação, esse estabelecimento do pacto mosaico, o povo aceitou tudo que foi dito, o povo concordou com tudo. E prometeram obedecer, né? Prometeram obedecer. E aí começaram os sacrifícios. Porque tinha que sacrificar. Naquela época tinha que ter sacrifício para tudo. Para firmar tudo que era dito, tinha que ter sacrifício. Tinha que ofertar a Deus. Aí os sacrifícios, eles foram feitos. Começaram-se os sacrifícios, né? O sangue dos animais começaram a ser aspergido sobre o povo, né? Para limpar o povo, para purificar o povo dos pecados e tal. E aí, quando chega no verso 10, que nós não lemos, mas você lê depois em casa. No verso 10, a Bíblia diz que Deus, ele deu uma visão especial para aquele povo. Só que não foi para todo mundo. Ele deu uma visão para Moisés, ele deu essa mesma visão para todos os líderes, e ele só deu essa visão para 70 anciãos de Israel. Então, se ele está determinando o número, é porque nem todos os anciãos viram, né, tiveram o privilégio de ter essa visão, né? Mas no versículo 12, chega um convite de Deus. Só que esse convite para subir ao monte, ele só veio para Moisés.
O convite não veio para mais ninguém. O convite não veio para os anciãos, o convite não veio para mais ninguém. O convite, a visão, escuta isso aqui. A visão Deus deu para todo aquele povo ali. Para os 70 anciãos, deu para os líderes, deu para os representantes do povo, né? Ele deu. Mas a visão, o convite para subir, o convite para, sabe, ter um particular, ele só chegou para Moisés. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Moisés, ele já tinha ouvido de Deus a lei. Deus já tinha passado a lei para Moisés. Já tinha ouvido de Deus a lei. E ele já tinha transmitido essa lei para o povo. O povo já estava ciente de toda a lei. Já estava ciente de toda a lei. E também ele já tinha recebido de Deus o livro da aliança e também já tinha lido o livro da aliança diante da congregação, né? Só que agora a coisa tinha que ser, como é que eu vou dizer, meu Deus? Estabelecida, né? Vou botar estabelecida, mas não é essa palavra não, porque eu não quero me estender procurando palavra. A coisa tinha que ser pautada, sabe? Vamos botar assim? Tinha que ser pautada, tinha que ser, sabe? Preto no branco, né? Preto no branco. O decálogo, os 10 mandamentos, eles precisavam ser apresentados ao povo, mas não mais oralmente, não mais verbalmente. O decálogo, ele tinha que ser apresentado ao povo escrito. Ele tinha que vir nas tábuas de pedra, ou nas tábuas da lei, ou nas tábuas dos testemunhos, porque as tábuas elas têm vários nomes, né? Elas são citadas de várias maneiras. Ou na tábua, não importa. Mas eles tinham que ser escritos pelo próprio Deus. A coisa tinha que ser firmada, preto no branco, para não restar dúvida nenhuma dos 10 mandamentos, dúvida nenhuma do que Deus queria do povo dele. Então, o Moisés, ele sobe para receber instruções de Deus, né? Eu quero já dizer para você, já abri aqui logo o negócio aqui. Eu quero dizer para você, querido, que tem coisas que Deus vai te dar na vista de todo mundo. Tem coisas que Deus vai te dar à vista dos homens, à vista de toda a congregação, né? À vista da igreja todinha. Todo mundo vai ver. Tem coisas que Deus vai te dar assim. Vai te dar na frente de todo mundo. Mas tem coisas, querido, que você só vai receber de Deus quando você estiver lá, no monte, né? No lugarzinho secreto. Só você e ele, meu filho. E quando isso acontece, a glória de Deus, a presença de Deus, ela se manifesta na sua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, né? A Bíblia diz, querido, que quando Moisés, ele subiu ao monte, aí foi o que nós lemos. Quando Moisés subiu ao monte, uma nuvem de glória cobriu todo aquele ambiente. Cobriu todo aquele lugar e ela ficou ali, ó, se movendo. Ela ficou ali, ó, instalada por 6 dias. Durante 6 dias a nuvem ficou se movendo no alto daquele monte. Mas foi somente no 7º dia que Moisés pôde ouvir a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Durante 6 dias a nuvem ficou se movendo. Durante 6 dias a glória de Deus ficou se manifestando. Mas Moisés, ele só ouviu a Deus no 7º dia. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Não se apresse em sair do lugar de espera, desse lugar que você está aí. Não se apresse de sair desse lugar, sabe, de espera. Sabe por quê? Porque existe, eu vou repetir o que eu já falei aqui desde o começo do programa. Existe um tempo de preparação, meu amor. Um tempo de preparação entre a promessa e o cumprimento. Um tempo de preparação entre a humilhação e a exaltação. Um tempo de preparação entre o clamor e a resposta. Existe um tempo, querido. É um tempo de uma espera, Deni, anunciada. Uma espera anunciada sobre algo que está por vir. Porque quando você espera, porque você sabe que alguma coisa está chegando, né? Ninguém fica esperando algo que não está vindo, algo que não está chegando. Se você está esperando, é porque você tem esperança. A palavra esperança, ela é originada desse verbo esperar. Se você tem esperança, é porque você sabe que algo está para acontecer, né? Algo está para acontecer.
que dizem que o Moisés, durante esses 6 dias aí, durante os 6 dias que ele ficou no monte, aguardando Deus falar com ele, os primeiros 6 dias, ele ficou em oração. O Moisés, ele não ficou à toa, ele não ficou de bobeira, ele não ficou cruzando os dedinhos, não, cantando, dormindo, cochilando, não. Ele ficou em oração, meditando e se preparando espiritualmente para aquela nova experiência. Porque ele sabia que estava vindo algo grande ali. Para aquela nova experiência que ele ia ter com Deus. Sabe por quê, gente? Porque o fato de Moisés ter no currículo dele várias experiências com Deus, o fato de Deus já ter falado com Moisés lá atrás, no capítulo 19, lá no Monte Sinai, o fato de Moisés ter intimidade com Deus, de ser escolhido de Deus, isso não tornava Moisés estar sempre apto, né, a estar pronto para o sobrenatural de Deus, sabe? A contemplar o sobrenatural de Deus. Porque eu digo para você, querido, que nós nunca estamos prontos, nós nunca estaremos prontos para o sobrenatural de Deus. Nunca, que dirá para sentir a glória de Deus, como Moisés sentiu aqui. Se a gente não está pronto para ver um milagre, né? Imagine para você ver o maior de todos, que é sentir a glória de Deus, hein? Você acha que é assim? Né? O Moisés, ele ficou ali se preparando. A maioria de nós, querido, a maioria de nós, criaturas, não estamos preparados espiritualmente para nos aproximarmos da presença de Deus. Não se engane. Esse friozinho que você sente, essa sensação gostosa de sentir o Espírito lhe envolvendo, meu filho, isso não é nada perto da presença de Deus. Não é nada. Ah, missionário, tu já sentiu? Não, querido, ainda não, quero sentir, né? Quero sentir. Mas a Bíblia diz, pelo que a Bíblia relata, meu filho, é uma coisa surreal, é uma coisa que não tem palavras nem para descrever, né? Então eu quero sentir. Eu quero sentir, não sei você, eu quero. Né? A maioria de nós não está preparado para isso. A maioria de nós não está espiritualmente preparado, né? Não está espiritualmente preparado. Isso não é uma questão de que Deus tem filhos prediletos, não, porque Deus não tem filhos prediletos. É uma questão de acesso merecido, sabe? Acesso merecido. Por quê? Porque quanto maior seu nível de intimidade, quanto maior seu nível de conhecimento, quanto maior seu nível de relacionamento, quanto maior seu nível de obediência, quanto maior seu nível de posicionamento correto diante de Deus, maior será a probabilidade de você alcançar essa honra aí, de sentir de maneira assim, ó, avassaladora a presença do Senhor, né? A presença do Senhor. É um negócio desenvolvido nessa nuvem de glória, né? A Bíblia diz que a visão que o povo teve lá de baixo, porque o povo não estava lá, né? Nem no pé do monte. O povo estava lá embaixo. A visão que o povo teve do que estava acontecendo no monte era de um fogo consumidor. Era de uma luz que rebrilhava, né? Que ficou rebrilhando a todo tempo, né? Em que a glória do Senhor estava se manifestando. Né? A visão do povo era essa, né? A Bíblia diz que Moisés, a Bíblia nos ensina que a primeira vez Moisés subiu 2 vezes, né? Aqui até esse momento Moisés tinha subido o monte 2 vezes. Ele subiu a primeira vez lá no Sinai e depois agora aqui no capítulo 24. Mas nessas duas subidas aí de Moisés no monte, o povo ele teve que se manter afastado, sabe? Teve que manter distância por segurança, querido, por segurança. Eu vou abrir um negócio aqui, só pra... Eu quero dizer pra você, querido, que nem todo mundo tá preparado para ver a glória de Deus na tua vida, para ver a presença de Deus se manifestando na tua vida, né? É por isso que às vezes Deus mantém algumas pessoas distantes de você, sabe? Deus afasta algumas pessoas de você, sabe? Porque nem todo mundo tá preparado para isso, não, né? Vai ser um golpe para certas pessoas, né? Aí o capítulo 24, ele se encerra dizendo que Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites, né? Aí eu quero falar um pouquinho rapidinho sobre esse número aí, esse número 40, pra gente entender uma coisa aqui. Por que Deus sempre tá usando, né, o 40? O 40, ele indica um período de teste, sabe? É tipo como se Deus estipulasse um tempo de teste, um tempo de provação na nossa vida, né? Se você voltar lá em Deuteronômio, se você abrir o capítulo 9 de Deuteronômio, no capítulo 9 de Deuteronômio, lá no versículo 9, você vai encontrar, porque você sabe, né?
que quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Você sabe disso, né? Você sabe. Eu sei que você sabe. Então, assim, lá no capítulo 9 de Deuteronômio, no versículo 9, o Moisés, ele escreve assim. Ele diz que enquanto ele esteve no monte para receber... Enquanto ele esteve no monte, cadê, gente? Para receber as tábuas do pacto, ele não comeu e ele não bebeu por 40 dias. Ele mesmo dá essa declaração. Enquanto eu estive no monte para receber as tábuas do pacto mosaico, eu não comi e nem bebi por 40 dias. Né? Aos olhos humanos, aos olhos da medicina, pela lógica humana, isso é impossível de acontecer. Uma pessoa passar 40 dias sem comer e sem beber. Porque sem comer você ainda aguenta um bom tempo. Agora, sem beber, querido, o corpo não aguenta. Só que nós, como cristãos, a gente não vive pela lógica humana, né? A gente vive pela lógica divina. A gente vive guiado pelo Espírito. A gente vive pelas coisas do céu. E as coisas do céu nos dizem que para Deus tudo é possível. É possível. Só que para esse fenômeno acontecer na minha vida e na sua vida, querido, a pessoa, ela vai ter que ser totalmente sustentada pelo Espírito, né? Ela vai ter que ser totalmente sustentada pelo poder de Deus. Mas para você passar por isso, por essa experiência sobrenatural, você vai ter que ter... Existe uma condição pré-existente para isso, né? Existe uma condição pré-existente chamada santidade. Chamada santificação. Ô, meu filho, deixa eu dizer aqui. Não acontece de qualquer jeito esse negócio aí. E também não acontece com qualquer pessoa. É por isso que agora eu volto lá, que a gente vai entender. Por que Moisés subiu sozinho? Por que Arão não subiu? Por que os anciãos não subiram? Por que o próprio Josué, que era o sucessor de Moisés, porque Deus já tinha escolhido, porque eu quero dizer pra você que Josué já tinha sido escolhido, ele foi escolhido antes dele nascer como sucessor de Moisés, assim como eu e você. Deus disse que ele escolheu dentro do ventre da sua mãe. O Josué não foi diferente, não. Ele já tinha sido escolhido para ser sucessor de Moisés. Por que Josué também não subiu? Só o Moisés subiu, querido. Só o Moisés subiu. Só o Moisés teve a honra de participar daquela experiência aí. Gente, o corpo e a alma daquele homem, o corpo e a alma de Moisés, eles foram totalmente sustentados e revigorados pela presença de Deus. Totalmente. Da mesma forma que Elias. Vocês lembram de Elias? Por que eu tô citando Elias? Porque eu não sei se você sabe, mas o Moisés, tanto Elias quanto Moisés e até o próprio Josué, mas eu não vou citar Josué aqui, mas tanto Elias quanto Moisés, eles são uma tipificação de Cristo. Eles são uma tipificação do Messias que viria. Eles são uma tipificação. Então, o que aconteceu com Elias? Teve um determinado momento em que Elias ele caiu no desânimo espiritual. Ele ficou desanimado espiritualmente, né? Só que aí o que aconteceu? Lá no capítulo de 1 Reis, capítulo 19, se eu não me engano. Ele foi alimentado pelos anjos, né? O Espírito alimentou ele. O poder de Deus alimentou ele. E foi só por isso, querido, que o Elias ele conseguiu caminhar durante 40 dias e 40 noites até ser contemplado com a presença de Deus lá no Monte Horebe. O Elias, ele se preparou para contemplar a glória de Deus. Você não vai contemplar nada se você não estiver preparado. Você não vai ver nada se você não estiver pronto. O Elias, ele foi preparado, né, para ver a glória ali no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, né? Lá em 1 Reis 19, versículo 8. Diz assim, ó: e se levantou... E ele se levantou, e ele comeu, e ele bebeu, e ele se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, né? Então, meu filho, quem sustentou Elias foi o sobrenatural de Deus, foi a presença de Deus, né? Isso sem mencionar o próprio Messias, né? Porque Jesus, ele foi levado para o deserto, ele ficou 40 dias, ele ficou 40 noites, ali, ó, jejuando, sem comer, sendo tentado por Satanás o tempo todo. Mas aquilo ali era para que o propósito, ele estava se preparando, era uma preparação para que o propósito, para que a profecia que foi dada no Éden se cumprisse. Para que Jesus fosse crucificado, para que a salvação chegasse. Então Jesus, ele foi preparado, meu querido.
Eu quero dizer para você que existe algo que é muito maior do que você. Existe algo que é muito maior do que eu, sabe? Algo que não para. Algo que está o tempo todo em movimento, sabe? Que continua se movendo dentro de nós e através de nós. Existe algo muito grande, querido. Só que Deus jamais ele vai te dar alguma coisa que você não esteja pronto para receber. Eu sempre digo isso aqui, Deus não vai dar, sabe? Existe toda uma preparação antecipada para a glória de Deus. Existe toda uma preparação antecipada para a manifestação do poder de Deus na minha vida, na sua vida. Isso é uma coisa coletiva, isso é para todo mundo, querido. É para todo mundo. A glória de Deus ela não vai chegar para você de qualquer jeito. Porque a graça, eu quero deixar isso claro aqui. Não confunda glória com graça. A graça ela é imerecida. Deus ele disse que derramou graça sobre todos. Ele disse, todos pecaram. A graça ela é imerecida. Deixa eu dizer aqui. Agora a glória, você contemplar. Oh meu filho. Não é para qualquer um não, meu filho. A graça é merecida. Mas para você conquistar, para você contemplar, você vai ter que fazer por merecer. Você vai ter que fazer sua parte. Você vai ter que se santificar. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que pagar seu preço, querido. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. O Moisés, ele era um homem escolhido, um homem separado, um homem que mesmo com tudo que ele já tinha feito, ele ainda teve que aguardar o tempo de Deus para ouvir Deus falar. Ele teve que aguardar o Moisés. Ele esperou 6 dias, sabe, gente? Ele ficou 6 dias ali esperando. 6 dias quietinho. 6 dias ali na sala de espera de Deus, esperando sua senha, esperando ser chamado, né? Esperando que Deus dissesse assim, não, pera aí. Tá na hora agora. Você já esperou, né? Você ficou quieto, você obedeceu, agora eu vou falar com você. O Moisés, ele esperou, sabe? Mas era uma espera antecipatória, né? Do que estava por vir. O Moisés, ele precisou permanecer naquele monte por um tempo, sabe? E naquele monte que ele permaneceu consagrado, ele recebeu de Deus as instruções. Ele recebeu de Deus as tábuas da lei escritas. Ele recebeu de Deus as instruções para a construção do tabernáculo. As instruções da forma de culto que Deus queria. Ele recebeu tudo. Ele recebeu, né? Eu digo para você, querido, que para você receber a instrução de Deus, você precisa permanecer no ambiente da presença. Você precisa permanecer no ambiente, sabe, no monte. Você precisa permanecer no ambiente, no lugar da espera. Você precisa, sabe? O Moisés, ele foi instruído por Deus e ele recebeu de Deus mais uma grande responsabilidade. Porque ele já tinha muitas, eu já estou encerrando, e ele recebeu mais uma grande responsabilidade. A responsabilidade de transmitir para o povo a revelação que Deus tinha dado a ele. Ele tinha que transmitir nos mínimos detalhes tudo que Deus tinha dito a ele. Sem aumentar nem diminuir, viu, profeta? Quando Deus te der a revelação, por favor, em nome de Jesus, não aumente a revelação. Não queira florear a revelação. Não queira enfeitar a revelação. Não queira colocar a palavra que Deus não disse. Porque até uma vírgula que você coloca, até a maneira como você entrega a revelação, pode mudar todo o sentido da revelação, meu filho. Tenha sabedoria. Você tem que transmitir a revelação do jeito que Deus lhe passou. Não vai transmitir do seu jeito, não, que você vai pisar na jaca, viu? Vai errar. Eu quero dizer para você que existem responsabilidades que Deus quer colocar na sua mão, que Deus quer colocar na nossa mão, e por isso nós não podemos pular os processos da nossa caminhada. Não podemos pular as etapas, não podemos tomar atalhos para alcançar a promessa, não podemos. Porque eu vou repetir novamente, para você não esquecer. Existe um tempo, existe um intervalo entre a profecia e o cumprimento da profecia. A profecia dada agora não vai acontecer amanhã não, querido. Quando eu não tinha maturidade, eu achava que era assim. Eu ia num lugar, o neguinho dizia assim, o telefone vai tocar. O telefone vai tocar. Você já recebeu uma dessa? O telefone vai tocar. Eu já recebi. Eu ficava doida, nem dormia olhando pro telefone naquela época. Nem que dizer, olha, um telefone imatura. O telefone vai tocar. Não é assim
que acontece não é instantâneo não, sabe? Tem toda uma preparação, tem todo um treinamento, tem toda uma transformação que Deus vai fazer em você e através de você, né? Porque à medida que você vai caminhando, à medida que você vai avançando, você também vai semeando, né? Você também vai jorrando água. Então pessoas são alcançadas, né? Com a sua água, elas vão recebendo, né? Um pouquinho de Deus através de você, né? Tudo isso aqui, gente, todos esses processos, eles têm todas essas etapas, tudo que a gente passa na caminhada, eles estão embutidos, sabe, no nosso crescimento, nesse processo de transformação que Deus quer fazer comigo e com você. Nesse processo de transformação, nesse processo de crescimento espiritual. Então, o que eu digo pra você hoje, o meu conselho pra você hoje, querido, é que tenha calma, viu? Eu sei que tá difícil, às vezes não é fácil, né? Esperar a resposta de Deus, esperar Deus se dirigir a você, esperar Deus falar, esperar o mover de Deus não é fácil. Mas fique quieto, fique sentadinho aí esperando, fique aí aguardando e olhando pro reino, né? Não fique parado, não. Não fique sem trabalhar pro reino, não. Não fique quieto, estático, como se estivesse morto, não. Continue trabalhando pro reino. Continue buscando as coisas de Deus, o reino de Deus, que ele vai acrescentando tudo que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você tá necessitando naquele momento. E na hora certa, no momento que você estiver pronto, que você estiver totalmente pronto, aí sim. Aí a glória de Deus, ela vai se manifestar na tua vida. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida nenhuma disso. Viu, querido? Toma isso pra você, guarda isso pra você, guarda essa palavra, rumina essa palavra, guarda ela no teu coração, viu? E logo mais à noite nós estaremos lá no Ministério Apostólico Apacentai às 18 horas. Avenida Amado Bahia 14, Parque Panorama, muito obrigada. Senhor, obrigada por essa palavra. Muito obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada. Dá entendimento a todo o teu povo, a todo Israel que ouviu a tua palavra e que ainda vai ouvir essa palavra. Muito obrigada, meu Deus, nos guarda, continua nos dando sabedoria e direcionamentos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você, Pedro, lá de Portugal, Ana Paula, Menor Preço, Silvia, Pedro, tal, um bocado de gente aqui, né? Pessoal que tá aí no Caminho de Sabedoria, Cidade FM 87.9, vovó Telvina, vovó Terezinha, um abraço! Deus abençoe até semana que vem, se Deus permitir. Um abraço.